A ideia dessa exposição é mostrar uma São Paulo pré-colonial, né? Uma São Paulo inesperada para a maioria das pessoas que moram na cidade ou até fora da cidade. Então nós trouxemos alguns sítios que remetem, então, uma São Paulo que já era habitada pelos povos originários, no mínimo há 3.800 anos atrás. Na Casa Museu, a gente sempre teve uma preocupação em falar não só da casa, da coleção, da biografia da Dona Ema, mas também uma preocupação com o local, com o território onde a gente está, né, como a Dona Ema chegou até aqui, até esse bairro, o envolvimento da família com a cidade. Isso a gente já explorou em outras épocas, em outras exposições, principalmente numa exposição de 2014 que contava toda a história desta casa aqui, mas que falava também do bairro, do loteamento, do Jardim Europa, de todo um pouco da evolução da cidade. Daí, depois disso também, a gente fez, a partir da exposição de livros raros, né, a palavra impressa, tinha uma seção que tinha os mapas antigos das Américas, que daí, a partir disso, surgiu a ideia da temática do ano passado, que foi falar da América pré-colombiana. E daí, nesse momento, eu fiquei com essa curiosidade, porque a gente trouxe uma série de elementos, né, desse passado pré-colonial da América, e me deu a curiosidade de pesquisar o que estaria acontecendo aqui na cidade de São Paulo, nesse território da cidade de São Paulo. A lógica das exposições temporárias segue um pouco a linha dos temas curatoriais, né? Explorar esses temas em conexão com a casa, com a personalidade de Ema Klabin, com a coleção. Mas dessa vez a inovação justamente é pensar esse território antes de qualquer casa, pessoa ou coleção que a gente conheça agora, né? Nessa realidade de Ema Klabin tivesse se instituído aqui. Então, o Paulo Costa, o nosso curador, acho que foi muito inventivo nessa busca por uma maneira de pensar a memória, né, que é o tema curatorial de 2025, e imaginar essa memória milenar, ancestral, que existe em São Paulo, apesar de não ser alguma coisa que está no senso comum que exista em São Paulo, né? Porque a gente pensa em São Paulo como uma cidade do futuro, do progresso, dessas sobreposições de camadas, mas todas meio do presente, assim, dos últimos 200 anos. E a gente nunca parou para pensar, eu nunca tinha parado para pensar que 4.000 anos atrás existiam pessoas aqui produzindo ferramentas, prosperando de alguma forma num tipo de civilização totalmente diferente. Então, é uma grande novidade, e eu acho que é uma grande novidade para o público também. E é muito inovador também falar em arqueologia, né? Assim, que é uma ciência que todo mundo sabe que existe um imaginário todo fantasioso, né? Um pouco distorcido em relação a essa ciência, mas que é a única maneira, isso o Paulo vem falando, né? A única maneira pela qual a gente consegue se aproximar desse passado milenar que está aí depositado na Terra, né, na condição de pequenos pedaços de história, né? Então, é uma exposição muito sensível, eu acho, e bonita, e muito nova para o nosso panorama. Então, a ideia é mostrar que cidades extremamente urbanizadas ainda têm um potencial arqueológico, um potencial para trazer histórias que foram invisibilizadas ao longo do tempo, principalmente a história desses povos originários, né? E hoje nós estamos vendo em exemplos recentes de escavação, então, a presença das diversas culturas africanas na cidade. O que é curioso de São Paulo, assim, é que até meados do século XIX, isso aqui era uma cidade muito pequena, praticamente só, né, o centro antigo ali, e uma cidade muito isolada do resto do Brasil, né, que né, havia um isolamento muito grande, um desconhecimento muito grande, né. E como São Paulo foi uma cidade que foi se reconstruindo, né, a partir desse desenvolvimento rápido, né, a partir do café do século XIX, depois da industrialização,
do crescimento mesmo da cidade no pós-guerra. A cidade foi se reconstruindo em cima dela mesma e foi apagando todos os sinais do passado, né? Todos os rios foram ou canalizados ou retificados. Enfim, foi uma cidade que ainda está em constante transformação. Então, toda essa memória do que a cidade foi, né, de como era esse território, como a cidade foi nessas várias etapas da cidade colonial, a cidade imperial, vamos dizer, depois da República, isso se perdeu. E o que a gente acha interessante abordar nessa exposição é isso, trazer esses elementos para a gente recuperar um pouco dessa memória, desse conhecimento do passado da cidade. São cerca de 90 sítios, né, na cidade. E nós vamos, desse grande universo, nós vamos mostrar cerca de 7 sítios arqueológicos, né? Então tem esse eixo pré-colonial, que vem o sítio lítico do Morumbi. Nós vamos mostrar as urnas que foram, não as urnas, né, mas os pontos em que essas urnas foram encontradas na virada do século do 19 para o 20, até a metade do século 20, nessa ideia de São Paulo crescendo, São Paulo não pode parar, né? Então várias ruas foram abertas, bairros foram se desenvolvendo, e nesse desenvolvimento urbano essas urnas foram encontradas. Então a gente vai falar também dessas urnas que trazem então a história dos povos, né, originários presentes na cidade, né? Eu acho que para o nosso público vai ser interessante primeiro conhecer isso, né? Conhecer os sítios que a gente aborda, que não são todos da cidade, mas esses sítios arqueológicos, ter esse conhecimento do passado pré-colonial e também das populações indígenas que estavam aqui na época da invasão e depois também da população escravizada que veio, né? E saber que tem vestígios disso, de toda essa história pela cidade toda. E que, na verdade, justamente com esse processo de reconstrução constante, né, a única forma, hoje em dia, da gente resgatar esse passado da cidade é por meio da arqueologia. Como não havia as imagens, como não, né, tudo foi destruído e reconstruído, só pela arqueologia que a gente pode recuperar essa memória. Então, essa exposição, né, nós estamos trazendo peças que nós chamamos de lítico, né? Então, o lítico são pedras que foram modificadas intencionalmente pelo ser humano. Então, nós temos aqui algumas réplicas que tentam reproduzir tanto as técnicas de lascamento e as ferramentas que foram produzidas. Então, nós temos vários tipos, desde as ferramentas utilizadas para lascar. Então, como nós temos martelo hoje em dia, também havia o martelo nesse período pré-colonial, isso para o mundo inteiro, né? Você tinha ferramentas que têm a mesma função que nós temos hoje, mas com um formato, uma forma diferente. Então, na exposição, nós vamos mostrar essas ferramentas, nós vamos mostrar como uma pedra se torna um lítico. Então, como que né, vai ter um vídeo explicando como que é a batida para lascar essa pedra, como que são feitos os retoques, as retiradas para formar o serrilhado. Às vezes, dependendo da peça, precisa ter serrilhado, né? Então, nós vamos mostrar a cadeia operatória também. Porque ao mesmo tempo que elas são réplicas, elas fazem parte de uma coleção, elas fazem parte do acervo de pesquisadores. A maior parte dessas réplicas aqui são réplicas didáticas, então são réplicas que são utilizadas em sala de aula por estes professores em disciplinas de arqueologia. Entender o que é o percutor é fundamental para entender o posicionamento dele na vitrine. Então, por exemplo, a forma que a gente posicionou junto com a Paula, na verdade, é uma forma de conseguir mostrar, isso foi realmente uma troca que a gente foi construindo na hora, de mostrar quais são as principais partes que são utilizadas. Então, se o percutor vai fazer esse movimento
para você, a parte do chifre, né, da curvatura do chifre, para você poder ir desenhando o lascamento, por exemplo, de uma lâmina. Então, você quer fazer o dentado, né, da lateral do lascamento, você vai pressionando ele. E isso vai deixando uma marca, não só na peça, no artefato que você está produzindo, mas no percutor, né, no chifre. Então, também pensar junto qual é a melhor posição para poder mostrar essas marcas de uma forma tipográfica, museográfica, e ao mesmo tempo pensar na segurança do objeto. Esses lascamentos, eles tinham diversas intenções, né? É importante falar que nada era quebrado, lascado de forma aleatória, né? Era pensado desde da escolha da matéria-prima, era desde produzir ponta de projétil, né? E aí, dentro de ponta de projétil pode entrar ponta de flecha, lança, lâmina, formar o chopper, que são os cortadores, como se fosse a faca da gente hoje, ou então lascar para formar os raspadores, que serviam desde de separar a pele do animal da carne, trabalhar vegetais, produzir machados, produzir objetos como o pilão, que serve para esmagar sementes, né? Tem as peças também, o quebra-coquinho, que serve para quebrar o coquinho que estavam vindo do gerivá, por exemplo, né, que sai um coquinho, e aí o lítico, o objeto em pedra, esse artefato ele fica com o formato da bolinha de tanto que era usado, né? Então tem um furador, que é o buril, que servia para fazer furo, sei lá, para costurar. Tem coisas que a arqueologia não vai saber responder, sabe que é um artefato, sabe que foi modificado pelo ser humano, mas como foi há 3.000, 4.000, 5.000 anos, nós não temos como comprovar o uso também, por isso que a gente usa a palavra possivelmente, é provável que. Mas então, então esses artefatos eles eram utilizados então como martelo, como facas, amoladores, moedores, material de caça. Essa sala, enquanto sala de exposição temporária, é uma sala que vai ser utilizada em sua totalidade. Então, todas as características físicas que a gente tiver dela, se a gente precisar construir uma base, construir um suporte, criar uma cenografia, né, como os pitons, para imitar, para simular o quadriculamento, todas as características a gente consegue mudar. Mas tem parte da exposição que entram em espaços da casa que são da nossa exposição de longa duração, como é o caso da sala de jantar. Vira um desafio em vários aspectos, porque primeiro é você entender como que nós temos de acervo, como nós temos de objeto. Então, como é que a gente pode retirar o mínimo, descaracterizar o mínimo ambiente, ao mesmo tempo que a gente tenta também, né, pensando em mínimo, o mínimo de interferência e impacto na exposição que está chegando e na tipografia. São várias camadas. O que é o projeto das arquitetas, o que é o projeto do design, que vai interferir diretamente com como vão ficar expostas as coisas, os textos, o que é a curadoria da Paula, e a partir disso, a gente, enquanto equipe de museologia da Casa Museu, como a gente consegue pegar tudo isso e articular para construir, né, essa coesão, para construir esse diálogo. Essa exposição, ela nos mostra, por exemplo, uma vegetação e um bioma e uma temperatura que eram muito diferentes, né? São Paulo já passou por diversas temperaturas, diversas vegetações, diversos biomas. Piratininga é local onde o peixe seca. Era uma cidade, quando era a aldeia de Piratininga, ela era cortada por inúmeros e sinuosos rios que forneciam água, que forneciam alimento e principalmente que ajudavam no transporte para lugares longínquos da cidade. Muitos problemas climáticos que nós vivenciamos hoje é resultado da canalização e da retificação desses inúmeros rios que cortavam São Paulo e que muitos deles estão vivos sob os nossos pés.
durante as visitas mediadas, o educativo vai desenvolver ações que desdobram esses temas, que colocam esses temas para diálogo, né? A exposição, ela é um convite muito estimulante para o público pensar na nossa ancestralidade, na história de São Paulo e nos aproximarmos da arqueologia. E aí uma outra experiência que é muito interessante foi fazer uma réplica por meio da impressão 3D. Né? É um teste mesmo, né? Nós pegamos umas peças, as peças originais do sítio lítico do Morumbi, que estão sob guarda do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Fizemos um escaneamento e depois elas foram impressas. Então havia uma curiosidade, será que elas vão manter as feições, né, para mostrar a diferença entre uma pedra que quebrou naturalmente e uma pedra que foi modificada intencionalmente, né? Então nós vimos que sim, que a impressão ela mantém essas características, então o público vai poder tocar, vai poder ver. Uma coisa que é muito importante para a gente mostrar são essa parte didática da exposição, mostrar o que é o lítico mesmo, né? O que caracteriza essa diferença entre uma pedra natural e lascada, que é a presença do talão, do ponto de impacto, do bulbo e a dispersão da onda desse impacto, da batida do percutor, né? Logo de cara, a exposição nos coloca 3 questões. O que é arqueologia? Como se forma um sítio arqueológico? E qual é a diferença entre uma pedra natural e um lítico? São questões que, através das visitas mediadas, a gente vai poder discutir com as pessoas, provocar a curiosidade das pessoas. E para que essa curiosidade seja ainda mais estimulada, né, os curadores disponibilizaram peças que podem ser tocadas. Então, a gente vai conseguir descobrir, por exemplo, que entre uma pedra natural e um lítico, essa transformação envolve muita tecnologia. Eram objetos de cortar, objetos de serrar, objetos de bolear. Então, a gente observa que nesse período, né, arqueológico, da aldeia de Piratininga até a cidade de São Paulo, nós estamos muito mais próximos do que a gente imagina. Durante a exposição, a gente também vai poder se aproximar de outros sítios arqueológicos, como, por exemplo, a Casa do Itaim, que hoje está encravada, né, no meio de um prédio enorme, mas que foi uma fazenda e que nesse sítio arqueológico encontrou-se vestígios importantíssimos dos povos que vieram escravizados para São Paulo. E a exposição, ela apresenta e ela demonstra a resistência e a força dessa cultura que ficou preservada, né? Então, essa exposição, ela nos convida a pensar na nossa ancestralidade, né? Nessa São Paulo, que era Piratininga e que hoje é São Paulo. E ela nos convida principalmente a pensar quais são os vestígios que nós vamos deixar para gerações futuras. Então, o grande objetivo da arqueologia é observar e analisar tudo que o ser humano interferiu. Então, pensando nisso, a cidade é um grande artefato. Como a gente não pode escavar a cidade toda, então nós elencamos, né, os lugares com maior potencial e nós estamos mostrando aqui, né, essa cidade, esses sítios com grande potencial. E a gente entende que a arqueologia também não é estudar só o passado distante, mas a arqueologia é o presente também. Por meio de alguns sítios que nós estamos vendo, por exemplo, como a Vala de Perus, que está falando dos desaparecidos políticos, ou outras questões que invisibilizaram os povos originários ou
as diversas culturas africanas e seus descendentes que se estabeleceram aqui, né? Então a arqueologia ela está trazendo aquilo que o livro de história não deu conta. Então a arqueologia ela é multidisciplinar e ela tem espaço para todos.